hoje à tarde eu estava, depois que eu voltei do meu passeio à piscina, não do meu banho na piscina, mas do meu passeio à piscina, eu voltei para o quarto e fui ver algumas notícias e saber alguns detalhes de algumas coisas que estão acontecendo. E abri num vídeo lá, de repente, aquela hora que você abre o Face e aparecem uns vídeos, e tinha um vídeo interessantíssimo. Eu queria ter passado, mas até que eu achasse se podia, se não podia, se e tal. E aí tem lá um culto, supostamente um culto, onde tem uma congregação, as mulheres de saia, cabelos bem compridos, tipicamente um tipo de igreja mais tradicional, pelo menos na sua forma de vestir. E aí um homem tem uma fila de mulheres, e aquele homem, ele tira o paletó dele, e ele vai passando em cima daquelas mulheres, e elas começam a rodar, rodar, rodar. Gente, é um negócio assim. Você fica olhando e falando, que é isso? E todas elas rodam, nenhum homem roda. Eu achei interessante, porque são só as mulheres. Então, elas começam a rodar, rodar, e dá aquele negócio, e elas começam a bater os pés e pular, e aí algumas começam a cair no chão e ficam desfalecidas, aí os homens amparando algumas para não cair em cima das outras. Eu fiquei olhando aquela cena, e eu perguntei assim, em qual momento Deus foi glorificado? Eu estava questionando. Em qual momento Deus foi glorificado naquela cena? Mas parece que o propósito era alguma coisa, talvez na área de santificação, de manifestação do poder, não sei o que é, mas eu não consegui enxergar Deus sendo glorificado. E eu estava já, algum tempo atrás, estudando um pouco a respeito das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E muitas coisas na nossa vida são resultados daquilo que nós fazemos ou da maneira como administramos as nossas emoções. Algumas doenças, segundo a medicina, elas aparecem quando o seu coração não consegue lidar com determinadas emoções da vida, especialmente tristeza, depressão, a decepção, e você acaba ficando doente. Algumas emoções na nossa vida, elas são tão eufóricas em determinados momentos, porque nós não temos controle de ter um equilíbrio entre eu estou muito feliz, mas eu não sei o que fazer com essa felicidade toda. Eu tenho conversado com algumas mulheres, como eu disse para vocês, no aconselhamento, e, infelizmente, os psicotrópicos, os antidepressivos, às vezes, deixam a pessoa num estado que ela não tem controle das suas emoções. Então, eu encontro uma mulher, quando chega na minha casa, sob efeito de remédio, numa alegria, numa euforia, falando como se tudo fosse maravilhoso. Eu fico olhando e falando, a última vez ela não estava desse jeito. Mas você percebe que é coisa natural. Ou o contrário disso. Uma tristeza profunda que não consegue se expressar. E a gente tentando tirar delas o que realmente elas vieram procurar, porque as emoções tomam conta do coração, tomam conta da mente, da vida, de maneira que perde o equilíbrio. E Satanás, lá no jardim, mais astuto do que todos, ele foi para tentar a serpente, foi tentar a mulher. Por que não foi Adão? Eu fico perguntando isso, de vez em quando. Eu não posso afirmar, pela palavra de Deus, que a serpente foi na mulher por causa da emoção. Mas eu creio porque a mulher é mais emotiva. Ela é mais facilmente influenciada. Por isso que ele foi na mulher. Eu creio assim. Ele não foi no homem. O homem é mais racional, pensa mais, ele vai ser mais pé no chão. Mas a mulher, ela é muito levada pelas circunstâncias. Por aquilo que mexe com o coração dela. Por aquilo que afofa o ego. Por aquilo que faz com que ela se sinta bem. Isso me faz tão bem. Isso é tão legal. Estava ouvindo vocês cantarem e pensando, eu gosto muito, sou apreciadora de música, gosto de cantar também. Eu gosto muito de vozes masculinas, então quarteto é uma coisa que me enche o coração.
E eu venho de família, do lado especialmente da minha mãe. A gente sempre cantou muito e tivemos quartetos femininos, quartetos mistos, quartetos masculinos na família. E a gente sempre cantou muito. Mas, numa conferência de homens, nunca se teria a vibração que a gente tem numa conferência de mulheres no louvor. As mulheres cantam com o coração. As mulheres vivem o que estão cantando. É tão gostoso ouvir mulheres cantando. Eu amo louvor em conferências de mulheres. Gosto muito. Os homens cantam bem, mas as mulheres cantam muito melhor. Porque as mulheres cantam com o coração. E a voz sai, e nós expressamos, e nós sorrimos, e nós mostramos as nossas emoções, porque a gente canta com o nosso coração. E como fala ao nosso coração, né? E eu louvo a Deus pela reunião de hoje à noite, especialmente nesse começo, quando lembramos as músicas que nós cantamos em algumas conferências e músicas que nós temos cantado nas nossas igrejas e no ministério por aí, lembrando bondade de Deus, lembrando vontade de Deus, lembrando que o querer é de Deus e não nosso, que o plano é dele e não é nosso. Maravilhoso isso. Mas Satanás, ele anda ao redor de nós, ele anda buscando a quem possa tragar. E nós precisamos ter cuidado para que ele não aproveite do nosso coração, da nossa emoção, às vezes da falta do domínio da nossa emoção, para nos enganar. Então, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, que vai aparecer aí na tela, nós vamos ler Gênesis e 1 Timóteo, diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Gênesis 3, versículo 1, primeira parte do versículo 1. Ele era o mais astuto de todos os animais selvagens. Aí 1 Timóteo 2,14 fala assim: e não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada. E o resultado desse engano, o resultado da mulher ter sido enganado, foi o pecado, a vida que nós vivemos hoje. Lá no Jardim do Éden estava tudo muito bem. As coisas estavam caminhando muito bem. Um homem e uma mulher, vivendo juntos, sem pecado. Tem coisa melhor do que isso? Nem na lua de mel isso acontece, que é 2 pecadores. Mas lá não. Lá era lua de mel e não eram pecadores. Então a vida estava muito boa lá. Não existia espinhos e coisas que machucavam a gente lá na terra. E tudo era maravilhoso. Deus vinha e conversava com eles. Estava tudo muito bem. E a serpente, olhando para tudo, procurando a quem possa tragar, viu uma mulher. Essa serpente é muito bonitinha, com esse verde todo. Eu acho ela muito bonitinha. Vocês tinham que ter arranjado a coisa mais feia, gente. E essa daí é bonitinha demais. E ela aparece e ela fala: não, as coisas não podem ficar desse jeito. E a Bíblia fala: mais astuto de todos os animais selvagens que Deus tinha criado. Muito esperta. Satanás, muito esperto. E ele chama Eva e nós conhecemos a história. E a gente tem essa, né, hoje, esses dias que a gente está aqui, eu já ouvi. Muitas pessoas, a gente fala muito: ah, mas na hora que eu encontrar a Eva... Ah, mas na hora que eu encontrar a Eva, né? E a gente programa encontrar a Eva no céu e chamar a atenção dela, brigar e falar: puxa vida, mas você estragou tudo, hein? Podia ter sido tão bom se não fosse você, né? Mas eu quero aproveitar aqui a minha oportunidade de dizer que eu ia atrás do Adão. Eu iria atrás dele e ia falar: cara, o que você estava fazendo que você deixou sua mulher ser enganada? Você é responsável por ela. O pastor da minha igreja, ele é muito firme, ele sempre diz assim: os desastres do seu lar, ele fala isso de púlpito na nossa igreja, responsabilidade é de você, marido, líder da sua casa. Aí um dia um rapaz chegou para ele e falou: pastor, você não conhece a minha mulher, é mandona demais. Ele falou: então seja homem e manda nela. Adão, eu teria uma conversa séria com Adão. Porque Adão estava lá e ele não fez nada. Simplesmente pegou do fruto e comeu. Adão não foi enganado. A mulher
foi enganada por Eva. Adão sabia, a Bíblia fala, Adão sabia que aquilo era desobediência. Adão sabia que não podia. Ele havia recebido os mandamentos e as regras diretamente de Deus. Ele tinha ouvido as regras. Mas ele simplesmente não questiona nada. Ele pega o fruto e come. Mas que responsabilidade de uma mulher que foi colocada ao lado de um homem para ajudá-lo a cumprir o propósito de Deus na vida dele. E agora ela estraga tudo. Que responsabilidade nós, mulheres casadas, temos. Quem tem sido você? Auxiliadora ou destruidora dos propósitos de Deus na vida do seu marido? Que responsabilidade. Você que vai se casar, que quer se casar, você está pronta para isso? Para ser bênção e não maldição na vida do seu marido? Pense nisso. Pense no seu papel hoje, você mulher casada, você que vai se casar. O que você quer ser na vida do seu marido? Provavelmente, Eva foi enganada, porque mulher é muito facilmente enganada, e está claro nisso daí. E nós vimos ontem que Satanás, ele nos cega para que nós não vejamos as verdades de Deus. Mas também Satanás coloca dúvidas na nossa mente a respeito da palavra de Deus. E ele promove a altivez de espírito em lugar de obedecer a Deus. E hoje de manhã nós vimos que o engano do coração nos leva longe de Deus, corrompendo a devoção pura e completa a Cristo. E agora à noite nós vamos ver que o engano do coração faz das nossas emoções um alvo certeiro para o inimigo. Ele está de olho nas nossas emoções. E nós precisamos cuidar para que as emoções não dominem a nossa vida, mas que nós tenhamos domínio sobre as nossas emoções. Emoções são coisas boas. Fazem parte da nossa vida, do dia a dia, das coisas que acontecem corriqueiramente e daquelas que são esporádicas. Mas nós temos que ter cuidado para que essas emoções não dominem a nossa vida, não dominem o nosso coração, não dominem a nossa mente. Nós temos que ter controle sobre as nossas emoções. E aí tem umas carinhas aí mostrando para vocês, pelo menos, uma ideia de emoções. Eu fui fazer uma pesquisa e descobri que a psicologia, ela diz que nós temos 6 tipos de emoções e tem umas variantes dentro desse tipo de emoção. Apenas 6. Mas tem uma revista que foi lançada nos Estados Unidos há alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, Proceedings of the National Academy of Sciences. Nossa, que inglês maravilhoso que eu tenho. E eles disseram, e eles publicaram que tem 27 tipos de emoções com suas variantes. É uma diferença muito grande, é de 6 e 27, né? Realmente é um disparate. Mas eu creio que tem até muito mais do que isso, do meu ponto de vista, porque só eu, juntando 27 com 6, tenho muito mais do que isso. Com certeza. Felicidade, tristeza, medo, surpresa, ansiedade, ira, raiva, nojo, admiração, respeito e etc., são emoções que acontecem na nossa vida. E elas vão acontecer na nossa vida. Você queira ou quer não queira, você vai ter emoções na sua vida. Todos os dias. E muitas delas no mesmo dia. E por isso que anda matando todo mundo. E a menininha já aprendeu isso no Day Camp. Olha como o Day Camp é teologia, gente. Incrível! Invista no Day Camp. Aliás, um parênteses aqui. Lá em São Paulo a gente também tem o Day Camp. Gente, eu tenho encontrado crianças e adolescentes que passaram pelo Day Camp na Palavra da Vida. E nós estávamos, no ano passado, com um grupo de alunos numa cidade vizinha a Atibaia, e fomos na igreja a fazer um trabalho à tarde com as crianças. E quando nós entramos, um menino já veio e chamou um dos nossos alunos. Oi, tio fulano, chamou pelo nome. E ele olhou e falou, mas eu nunca vim nessa cidade. Eu acabei de chegar em Atibaia, sou aluno do 1º ano do seminário. E ele disse assim, oi, tudo bem? Como você sabe meu nome? Não tinha crachá, não tinha nada. E ele disse, do Day Camp. Você estava no Day Camp, lembra? Eu orei aceitando Jesus com você.
Ah, que legal! Então você aceitou Jesus comigo e tal. Tantas crianças que ele conheceu naquela data. E foi tão gostoso ouvir o testemunho daquele menino. Ele está frequentando a igreja lá, continua firme. E ele fala, eu aceitei Jesus no day camp com o tio fulano. Ele sabe o tio fulano que ele aceitou Jesus. É muito legal. Dá resultado. Dá resultado, tá? Infelizmente, algumas pessoas olham para as crianças e não olham para as crianças como um projeto, um alvo de salvação. Crianças são salvas, elas reconhecem pecado, às vezes muito mais humildemente do que nós adultos. Com muito mais facilidade do que nós adultos. Eu aceitei Jesus com 9 anos de idade. E eu não tenho dúvida que eu aceitei Jesus com 9 anos de idade. Nunca tive dúvida, por causa do trabalho do Espírito Santo na minha vida naquela noite. Eu não me esqueço disso. O Espírito Santo, ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. E ele me convenceu naquela noite, quando eu tinha 9 anos de idade, antes de dormir, e eu orei sozinha, porque tinha vergonha que me ouvissem orando. E eu orei sozinha, entregando a minha vida a Jesus. E no dia seguinte, eu levantei transformada. Como assim? Você nunca mais pecou? Quem dera. Mas o reconhecimento do Senhor Jesus na minha vida fez que naquele dia, pela manhã, quando eu chegasse na minha escola, eu tivesse um comportamento diferente, porque eu havia aceitado Jesus. Eu me lembro direitinho disso. Eu saí de casa com um propósito. Eu não posso conversar muito, porque é desobediência à professora, e agora eu tenho Jesus no meu coração. Porque eu falava muito naquela época, agora não. Mas naquela época eu falava muito. E eu fiquei algumas vezes num canto da sala, e uma amiga minha, Maria Augusta, no outro canto da sala. Por causa das nossas conversas. E eu não estava nem aí que a professora me colocava no outro canto da sala. Mas naquela manhã eu me levantei. Eu fui para a escola antes da Maria Augusta, porque eu não queria encontrar com ela, que eu não queria ser influenciada para pecar. Então eu cheguei na escola e disse, professora, onde eu posso sentar? Naquela época se chamava professora, não era tia. Professora, onde eu posso sentar? E ela, então você senta aqui. Eu falei, então, eu não queria a Maria Augusta aqui perto, senão eu vou conversar. Uau, o que está acontecendo com essa menina? Gente, eu me lembro dessa transformação na minha vida, porque eu tomei uma decisão por Jesus, com 9 anos de idade. Vale a pena investir nas crianças no day camp. Vale a pena. Em Atibaia nós temos tido resultados, e não interessa se você nunca ouve o resultado. Deus conhece o coração de cada um. Então a gente investe, porque a gente é vida eterna. Mais vale uma alma no céu do que qualquer outra coisa. Então, vale a pena, fecha parênteses, e vamos voltar às nossas emoções. Mas o que é emoção? Eu peguei uma definição aí para vocês do que é a emoção. Emoção vem do latim, que é emoção. E fora, moção, mover. Aquilo que move para fora. Então, você olha para o seu coração, aquilo que sai do seu coração, puxa, então isso é emoção. É a nossa reação, a nossa resposta a algumas coisas da vida, a algumas situações, a pensamentos, a motivações. As nossas reações a isso é chamado de emoção. E também a emoção é um estado psicossomático de sentimento. Uma resposta pessoal e física a uma experiência interna ou externa que prepara o coração, o corpo, a mente para a ação. Isso é emoção. Agora, se você não guardar tudo isso, você se conhece. Você sabe quando você está emocionada, quando você está emotiva, quando você está vivendo uma emoção. E nós estamos vivendo muitas emoções aqui. Emoções de alegria, emoções de inveja, porque a outra tinha um cavalo, tinha boi para fazer a foto e você não tem. Então, essas coisas, elas vêm para o nosso coração, são emoções. A gente reage. A gente reage. E aí já tem gente que pensa, eu vou na festa do peão, na próxima, e eu já vou fazer muito mais, porque vai ter muito mais cavalo, muito mais boi na minha foto e eu vou ganhar. Aí o ano que vem eles vão fazer de moto. É assim, é sempre assim.
Ou então vão fazer de avião, porque a outra já veio de avião para a conferência. Aí vão querer fazer foto de avião também. Pode um negócio desse? A coisa vai crescendo, gente. De boi chega em avião, sabia? Olha só que coisa maravilhosa. Então, as emoções tomam conta do nosso coração. As emoções são ótimas, as emoções fazem parte da nossa vida, mas as emoções não podem dominar a minha mente, não pode dominar o meu coração. E nós sofremos e nós nos desequilibramos em situações da vida, porque nós deixamos que a emoção tome conta do coração. Nós não reagimos, nós não queremos reagir. Eu dei um susto muito grande nessa moça que eu estou aconselhando, que eu li a mensagem que ela mandou para nós, desistindo da vida. Então, nós estávamos conversando em casa e eu tive uma conversa com ela 2 semanas atrás, uma das conversas, e eu disse para ela, ela falou, você não sabe o que é você levantar de manhã e não querer enfrentar a vida. Aí eu falei, muito difícil, né? Você não sabe o que é isso. Você é uma mulher alegre. Você está sempre sorrindo. Você tem um marido que te ama. Você tem filhos que servem ao Senhor. Ela foi citando tudo que eu tinha. E depois ela disse assim, se você soubesse o que é uma pessoa não querer sair da cama de manhã, você não ia dizer para mim que eu tinha que tomar uma atitude. Então eu disse, tá bom. Você pode me acompanhar até dentro de casa? Eu tenho uma varanda maravilhosa na minha casa, toda de vidro, assim, bonito. A gente conversa ali, mas eu falei, eu vou levá-la lá dentro. Disse, você pode me acompanhar? Vamos lá dentro. Aí nós entramos e nós fomos para a cozinha. E em cima da mesa da cozinha tinha uma Bíblia. Isso era mais ou menos 4h30 da tarde. E tinha a Bíblia, tinha um livro de devocional e um material de anotação da minha devocional. E a Bíblia estava aberta exatamente onde eu tinha feito a devocional. Então, eu disse assim, você sabe o que é isso? Ela falou, uma Bíblia, material de anotação. E eu estou vendo que você faz devocional aqui. Eu falei, então, e esse copo, essa caneca aqui, você viu? Uau, você estava fazendo devocional agora, porque tem café nele. Eu falei, não, eu fiz de manhã devocional. Ah, é? Mas por que está em cima da mesa? Eu falei, sabe por quê? Porque hoje de manhã eu não queria sair da minha cama. Eu estou cansada. Tem muita coisa acontecendo. Tem muitas tristezas pelo mundo afora. E eu recebi algumas notícias muito tristes. E eu não queria sair da cama. Então eu disse para o meu marido, Paulo, hoje eu quero ficar na cama. Eu não vou me levantar. E, gente, como eu disse para vocês, apesar da cara de 60, eu tenho 61. Eu estou à flor da pele com algumas coisas da menopausa. E tem aqueles momentos, assim, que parece que a vida, ai, como é difícil. Nada tá bom, nada, né? E aí, aquele era um desses dias que eu não queria sair da cama. Então, o meu marido disse, fica um pouco mais na cama. Eu contando isso para ela ali na cozinha. Fica um pouco mais na cama. Eu disse, não, eu preciso levantar. Se eu ficar nessa cama, eu não saio daqui hoje. Tem muita coisa para fazer. Então, eu me levantei, fui para a cozinha. Ele já tinha saído para dar aula e eu peguei um copão de café, coloquei minha devocional e deixei ali. Como foi difícil ouvir a palavra de Deus naquele momento. Gente, eu tenho que confessar para vocês que tem hora que para mim é muito difícil. Eu não conseguia entender o que Deus queria da minha vida naquele momento. E eu fiquei ali um bom tempo. E quando eu saí dali, eu fiz 3 visitas. Eu saí e fui visitar 3 pessoas necessitadas. Quando eu voltei para casa, eu sentei de novo. E Deus falou muito ao meu coração. Muito. E naquele momento eu falei, Deus, eu preciso do Senhor o dia todo. Deixa isso aqui aberto. E cada vez que eu passava pela minha cozinha, eu olhava. Ela disse, puxa, então você já teve momentos de tristeza. Gente, que descoberta. Em 61 anos eu tive alguns momentos de tristeza. E nós pudemos conversar a respeito de reagir. De reagir. E naquele momento eu senti compaixão dela. E na hora que ela saiu, eu dei um grande abraço nela, dei um livro que a ajudasse a fazer uma devocional e falei, você tem que me prometer que você vai buscar a ajuda de Deus todas as manhãs, quando você não quiser sair da cama, porque isso acontece todos os dias na vida dela. E ela disse, eu vou fazer. Muito obrigada pelo seu exemplo. Difícil a gente se humilhar diante de alguém pior do que você e mostrar que você também
é tão ruim. Você tem sentimentos tristes, você tem momentos difíceis, você tem lutas em casa. Por que não? Mas levanta. Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para fazer. Não fica lá se martirizando. Saia da cama, saia do seu quarto escuro, toma um banho, lava a cabeça, passa o perfume, vai fazer alguma coisa. A vida continua. A gente não pode se entregar desse jeito. A gente precisa reagir. Nós, mulheres, precisamos reagir. Nós precisamos botar para fora aquilo que está ali nas nossas emoções. Qualquer uma delas, boas ou ruins. E naquelas ruins, acertar com Deus, pedir perdão e não deixar que ela nos domine. Agora, por que essas emoções são tão importantes na nossa vida? Deus tem emoções. E nós fomos criados à imagem de Deus. E Deus tem emoções. E eu escolhi algumas emoções aí para mostrar para vocês que Deus também expressa a emoção. Olha só, Deus, o Pai, se ira, é uma emoção, ira. Ira é uma emoção. E Deus mostra ira, é uma delas. Eu estou escolhendo uma para mostrar para vocês como exemplo. E aí, lá em Romanos, capítulo 2, versículo 5, diz assim: mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ira é uma emoção e Deus se ira. A diferença da ira de Deus e a nossa ira, da mulher, do homem, do ser humano, é que a ira de Deus, ela está intimamente relacionada à justiça de Deus. Deus é justo. Deus tem o dia certo reservado para a sua ira, por causa do pecado do mundo, por causa da rejeição do mundo. Mas não só isso, porque Deus se irou por causa da desobediência de alguns. Lá em Êxodo, Moisés, Deus chama Moisés e fala, você vai libertar o povo. E Moisés está lá morrendo de medo. Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Não sou capaz. Não sei o quê. E Deus vai lá e chama e fala, o que você tem na sua mão? Eu tenho um cajado. Ok, uma vara. Joga no chão. Jogou no chão. Aquela vara virou uma serpente. Virou uma serpente. Aí Deus fala, ok, Moisés, agora você vai. Mas eu não sou capaz, mas eu. Ele falou, Moisés, eu vou fazer. Põe a sua mão dentro da capa. Moisés pôs a mão dentro da capa. Quando tirou a mão, estava completamente leprosa. Deus fala, põe de novo. Tirou a mão completamente limpa. Deus fala, ok, agora você vai, liberta o meu povo. Aí Moisés fala, mas eu sou gago, E ele começa a dar justificativa pela linguagem dele, pela dicção, pela maneira que ele não sabia falar. Ele começa a falar, Senhor, mas eu não sei falar. Olha, Senhor, eu sou ruim de palavras, eu não sei falar. E Deus fala, eu vou falar através de você. Deus transformou uma vara em serpente. Deus deu lepra e curou lepra na mesma hora. Deus diz que o problema da fala dele não era um problema, porque Deus ia falar. Aí sabe o que ele fala? Senhor, manda outro. Manda outro. E Deus se ira com ele. A Bíblia fala, e Deus se irou com Moisés. Deus ficou muito irado com Moisés. Gente, mas até eu ia ficar. Mas até eu. Deus está ali mostrando, faça o que eu estou te mandando. Não é você, sou eu. Eu estou fazendo. E Deus se ira. E muitos textos, no Velho Testamento especialmente, Deus se ira com o povo. O povo dele, o povo abençoado, que ia para uma terra que manava leite e mel, depois estavam morando lá, se casaram com povos, com mulheres de outros povos, adoraram outros ídolos, fizeram ídolos para si, construíram. Deus se irou. Deus é justo juiz. Deus se ira, ele tem emoções. Mas Deus, além das emoções de ter essa ira quanto ao pecado, quanto ao juízo dele, Deus, o Filho,
também mostra emoção. E eu queria ver com vocês uma das emoções que Deus tem trabalhado na minha vida, que é compaixão. Deus, o Filho, se compadece. Deus, o Filho, se compadece. E aí nós vamos ver um texto que fala dessa compaixão. Quando viu as multidões, teve compaixão delas. Jesus andando, aquelas multidões ao redor, multidões com fome, querendo comida, querendo milagres, querendo que Jesus olhasse para elas. Jesus olha e fala, elas estão perdidas, elas não têm pastor. Jesus teve compaixão delas, pois estavam confusas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Gente, compaixão de Jesus, a gente pega o Novo Testamento todo e nós vemos lá. E eu tenho aprendido e tentado aplicar na minha vida essa área. Eu sou uma pessoa com muita dificuldade de compaixão. Eu sou uma pessoa muito dura nos meus sentimentos e tratamentos com as pessoas. Então, eu tenho pedido a Deus para me dar compaixão. E essa foi a minha oração no começo do ano passado. Vou confessar mais um pecado para vocês. Então, começo do ano passado, na aula, eu cuido de uma matéria, sou a professora e a coordenadora da matéria das alunas casadas do seminário. A Vanja foi aluna casada no seminário. Mais alguém que foi aluna casada no seminário? Gica foi aluna casada no seminário. Nós temos um programa especialmente para as futuras esposas de pastor. Os maridos estão estudando e eu coordeno esse ministério agora, essa matéria de esposas de pastor. E ano passado, na primeira reunião, eu sugeri a todas as professoras orientadoras desse grupo que elas falassem a respeito de uma fraqueza delas. Falei, olha, eu gostaria, as alunas novas e as que já estão aqui, que olhassem para nós com nossas dificuldades. Nós também temos dificuldades. E eu gostaria muito que a gente abrisse o coração e falasse de uma dificuldade nossa. Então, uma delas até brincou e falou assim, ai, mas eu tenho que mostrar uma fraqueza minha, eu sou a orientadora. Eu falei, então, mas nós somos pecadoras, né? Rima, orientadora, pecadora. Vamos falar de uma dificuldade. E aí eu disse para elas, eu fui a primeira, eu disse, olha, gente, eu tenho muita dificuldade com compaixão. Eu não sou uma pessoa compassiva, eu sou muito dura. E eu queria pedir a Deus que me desse nesse ano, isso foi 2017, que me desse nesse ano, no meu trabalho com vocês, e no meu trabalho em casa, no meu relacionamento familiar, com os parentes e tudo mais, que Deus me ensinasse e me ajudasse a ter compaixão. Que eu tivesse um coração aberto para ter compaixão. Gente, Deus me deu tantas oportunidades para isso ano passado, mas tantas. Ele falou, ok, Dulce, você quer ser treinada? Então vamos treinar. E Deus tem me treinado nisso daí. Treinado muito. Eu tenho um marido maravilhoso. Nossa, meu marido é muito bom, gente. Muito bom. O seu é bom. O meu é muito melhor do que o seu. Mas o meu marido, ele é pecador. Ele é 3 P's. Paulo, pastor, pecador. Então, ele tem umas dificuldades com o pecado. Pô, é coisa pouca. Mas assim tem, né? E ano passado, ele começou um doutorado. E meu sonho era que meu marido voltasse a estudar e entrasse no preparo, porque a gente trabalha com seminário, a gente é professor no seminário e tal. E aí ele começou um doutorado, e a gente não pensou que ia ser tão difícil. Porque é muita coisa para estudar. Nós não paramos para que ele fizesse o doutorado. Nós estamos fazendo tudo o que nós fazemos e nós só adicionamos o doutorado na nossa vida, porque não é um programa dele, é um programa nosso, é meu marido. Então, é um programa nosso. E nós temos estudado muito, porque eu tenho que ouvir os trabalhos, eu tenho que, às vezes, ler junto com ele. Então, eu faço parte do doutorado, porque somos uma só pessoa. E, a fim do ano passado, nós íamos ter 2 módulos em janeiro, e deu muito trabalho. E o Paulo, às vezes, tinha que estudar até 2 da manhã, 2h30 da manhã, assim, seguidos, quase 20 dias seguidos. E ele se levantava, recuperava, corrigia a prova, fazia alguma coisa, ia para o seminário, dava aula, voltava e começava de novo. E um dia à noite, eu nunca ia dormir antes dele, é nosso costume, e um dia, por volta de 1h da manhã, por aí, eu estava lá assistindo um programa lá, enquanto ele estudava, para não dormir, esperando por ele, e eu olhei para ele lá na mesa, e eu vi que ele estava, né, eu enxerguei, ele estava pescando. E eu enxerguei e falei assim, sabe uma coisa? Eu vou lá e vou falar para o Paulo ir dormir. Ele precisa dormir.
Mas eu sabia do compromisso que ele tinha. E eu pensei, como eu posso exercer compaixão pelo meu marido? Então, eu me levantei, fui à cozinha, preparei, estava bem fresquinha, Atibaia à noite é bem fresquinha, preparei um leite quente com chocolate. Ele gosta de uma chocolatada à noite, e ele gosta de uma sopinha de pão, que ele chama. Então, ele pega o pão francês, coloca dentro do leite quente com chocolate, e ele come de colher. Aí, eu fui lá na cozinha, preparei tudo, levei, cheguei, coloquei a mão no ombro dele e disse, eu acho que isso vai te ajudar a terminar o trabalho. Ele olhou para mim e falou, querida, como você sabia que eu queria isso? Eu falei, então, né? E eu pensei, puxa, olha, isso é compaixão. Eu senti que ele precisava de alguma coisa. Porque a compaixão é você sentir o que o outro sente. Eu ia gostar muito se eu estivesse na situação dele e ele trouxesse uma coisa que eu gosto de tomar, que eu gostaria de comer, que era apropriado para aquele momento. E eu pensei, custa fazer alguma coisa, sair debaixo da minha manta e ir lá preparar alguma coisa para ele? Não custa. E daquele dia em diante foi muito interessante. Eu coloquei um ritmo na minha vida, de olhar e pensar na necessidade dele. Às vezes uma água, porque ele não lembra de pegar água na hora que ele está estudando. Então, levar uma água, colocar do lado dele. Perguntar se falta alguma coisa, conversar para ele despertar e continuar fazendo as coisas. E eu falei para as minhas alunas na última reunião, nós falamos, ok, vamos falar o que Deus fez. E eu contei a história para elas da compaixão com meu marido e falei, gente, valeu a pena as orações, eu estou aprendendo a ser compassiva. Gente, eu tenho tentado aprender. Mas eu tenho tentado aprender também porque eu tenho visto o quanto Jesus é compassivo comigo. O quanto Jesus conhece as nossas necessidades mais profundas. O quanto Jesus vem em socorro de nós. E Deus falou muito comigo através de um texto, em agosto do ano passado, num retiro que eu estava falando. A viúva de Naim estava saindo da cidade, levando o caixão do filho. Estava levando para o enterro. Jesus estava chegando na cidade de Naim com uma grande multidão. E essa viúva saía para o enterro do seu único filho com uma grande multidão. E a palavra de Deus diz que quando Jesus viu aquela mãe, Jesus se compadeceu dela. Jesus teve compaixão dela. Jesus sentiu o que ela estava sentindo. E, gente, aquele dia que eu estava estudando esse texto, Deus falou tanto ao meu coração a esse respeito. Porque Jesus não olha para mim como mais uma esposa de pastor, mais uma professora no seminário, mais uma mulher que fala uma fase difícil, mais uma... Não! Deus olha para mim como Dulce. Aliás, Dulcileia, que é o meu nome. Eu sou a Dulcileia, filha do Eliseu, filha da Almerinda. Deus olha para mim, não é como mais uma pessoa na minha família. Ele conhece a minha necessidade. Ele conhece o meu coração. Ele conhece a minha tristeza. E ele se compadece. Eu fico maravilhada com esse texto da viúva de Naim, porque Jesus olhou, sentiu compaixão, aquela mulher não foi lá pedir para Jesus. Não foi ela, foi Jesus que foi até ela. E Jesus vai até lá e ressuscita o filho dela, porque sabia que era o único filho. Ela era uma viúva. Não tinha INSS, não tinha aposentadoria, ela dependia do filho dela. Aquela mulher estava sofrendo, porque era o único bem que ela tinha na vida. E Jesus se compadeceu. Depois, se você quiser, você pode ler, está em Lucas capítulo 7. Quando o Senhor a viu, a minha tradução diz assim, quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Deus, o Filho, expressa a emoção. Deus, o Pai, expressa a emoção. Deus, o Filho, expressa a emoção também. Mas Deus, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, também expressa a emoção. Deus, o Espírito, se entristece. É um texto que nos chama a atenção, pedindo, por favor, presta atenção. Olha, vocês não devem entristecer o Espírito Santo de Deus,
com tudo que vocês fazem. E eu vou ler um pouquinho antes do texto, você não precisa abrir aí, eu vou ler para você. Efésios capítulo 4. Aí diz assim, nos versículos 30, é o que você tem aí, pode jogar o versículo 30 aí, e diz assim, não entristeçam o Espírito Santo, antes, 28. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. E assim ajudar generosamente os necessitados. Aí o 29 diz assim, evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Aí o 31 fala assim, livrem-se de emoções. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia, de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. O Espírito Santo se entristece. E aqui, especificamente, nesse texto, a maioria, ou pelo menos a direção aqui, segundo alguns comentaristas, são os pecados da língua que entristecem o Espírito Santo. E eu escolhi esse texto exatamente por isso. Porque se tem uma coisa linguaruda, é mulher. A gente peca demais com a língua. Demais. Porque a gente expressa exatamente o que a gente está sentindo. A gente não consegue se conter. Quando a gente vê, a gente já falou, a gente já revidou, a gente já chamou atenção, a gente já xingou, a gente já murmurou, nós já reclamamos. Nós pecamos muito com a língua. E, especificamente, nesse texto, está tratando dos pecados da língua. Olha, vocês entristecem o Espírito Santo quando vocês falam desse jeito. Vocês entristecem o Espírito Santo quando vocês fazem calúnia. Quando vocês fazem palavras que não são, falam palavras que não são agradáveis. Vocês precisam deixar dessas coisas. Livrem-se dessas coisas. É uma maneira de não entristecer o Espírito Santo. Então, Deus o Pai se ira, sim, e muitas outras coisas. Deus o Filho se compadece, Deus o Espírito Santo se entristece com os nossos pecados. Não entristeçam o Espírito Santo. Nós somos selados com o selo do resgate, da salvação, do Espírito de Deus na nossa vida. Ele testemunha a nosso favor. Então, livre-se dessas coisas, livre-se dessas emoções ruins, porque o Espírito Santo se entristece. O Espírito de Deus é entristecido pelos pecados, especialmente os pecados da língua. Mas, se nós podemos ser enganados, um coração é enganoso, um coração é enganado, abre brechas para que Satanás faça das nossas emoções um alvo certeiro, nós precisamos cuidar das nossas emoções, valorizando as emoções. Nossa, Dulce, mas agora é para se livrar, para valorizar as emoções. As emoções existem, Deus nos fez seres emocionais. Por que nós devemos valorizar as emoções? Emoção, em primeiro lugar, é uma dádiva de Deus. Emoção é dádiva de Deus. Nós somos criados à imagem de Deus, à sua imagem e semelhança. Fomos criados com emoções, se Deus tem emoções, então nós também temos. Nós somos criados à imagem dele. É dádiva, é presente de Deus. Você fala, puxa vida, mas eu nunca tinha pensado que emoção é dádiva de Deus. Gente, a alegria é uma coisa tão boa e é uma expressão daquilo que Deus fez na nossa vida, daquilo que Deus faz e da maneira como Deus nos criou. Deus nos criou iguais a Ele, manchados hoje pelo pecado, mas com as mesmas emoções. Temos emoções como Deus, é uma dádiva de Deus. Você quer ver um presente maravilhoso da emoção que Deus nos dá? Lágrimas. Gente, lágrimas são expressão de emoção. E quem fez o nosso corpo foi Deus. E Ele colocou lágrimas no nosso coração. Isso é maravilhoso, gente. Você fala, nossa, mas para que servem as lágrimas? Para mostrar a expressão do seu coração, a sua tristeza, o seu choro. E, gente, nós temos que ter cuidado, porque às vezes tem pessoa que está chorando por uma situação, às vezes uma situação difícil, a pessoa está chorando, você fala, para com isso. Enxuga essas lágrimas. Mas as lágrimas são expressão de emoção. Elas existem para isso. Chora.
Chora mesmo. Põe as lágrimas, só serve para isso. Lubrificar na hora do choro. Porque só sai na hora do choro mesmo. Deus deu assim. Deus fez desse jeito. É dádiva de Deus as nossas emoções. Mas também, emoções piedosas brotam de corações que amam a Deus acima de todas as coisas. Pode colocar aí. Emoções piedosas brotam de corações que amam a Deus acima de todas as coisas. Nós não vamos ler esse texto todo, mas eu queria só ressaltar alguns versículos aqui mostrando isso. Emoções piedosas, elas brotam de corações que amam a Deus acima de todas as coisas. E aqui Paulo está falando, e no versículo 9 ele diz assim, 9. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Está falando das nossas emoções. Como nós devemos praticar. Os cuidados que nós devemos ter. Portanto, apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do corpo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Versículo 14 diz assim, abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Emoção. É para a gente usar as nossas emoções. É para nós vivermos emoções. Porque as emoções são dádiva de Deus. Ele nos deu. Alegre com o que se alegra. Chora com o que chora. Olha, você tem emoções. Faça bom uso das suas emoções para a glória de Deus. Se você é redimido, se você conheceu a salvação, se você é filho de Deus, alegre com o que se alegra. Faça o bem àquele que precisa. Cuide do outro. Ame sem fingimento. Emoções que nós precisamos desenvolver. Então, nós precisamos valorizar as nossas emoções. Sim, por causa disso. Porque Deus fez desse jeito. Mas, nós temos que ter um cuidado, como eu falei no começo. As emoções não podem dominar a nossa vida. Nós temos domínio sobre as emoções. O que controla o seu coração? O que controla o seu coração? O que controla o seu coração? Ou o meu coração? O que controla o meu coração? E aí eu coloquei uma figurinha aí, não é criação minha, ela já existe. Qual é a tendência nas nossas decisões? Quando você pensar, quem controla o meu coração, você vai lembrar disso. Depende. Qual é a tendência nas minhas decisões? Pode colocar emoção ou razão. Se você colocar na balança emoção e razão, pensa o que controla mais sua decisão. É claro que, se você for sincera, você vai tomar decisões mais pelas emoções, se você não prestar atenção. Vai ser, gente. A gente vai pelas emoções. A gente é levado pelo coração. E o coração é enganoso, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado. Se as emoções nos dominarem na balança, o peso, é claro que o pêndulo vai cair para o lado das emoções. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Atitudes, ações, respostas, especialmente nós, mulheres. Quando nós colocarmos para fora o mover, a emoção, nós temos que ter cuidado. Se ela está dominando, se eu estou sendo dominado, ou se eu tenho controle sobre as minhas emoções. Agora, se isso é o maior peso na minha vida em relação a tomar decisões, cuidado, porque as emoções, elas revelam os tesouros dos nossos corações. Emoções revelam os tesouros dos nossos corações. Mateus 6:21 diz, onde está seu tesouro, onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. E eu queria pegar nesse texto de Mateus, rapidamente, uma das emoções que está falando em Mateus 6, a emoção da ansiedade. A ansiedade, Mateus 6 está falando sobre a ansiedade. E antes, no versículo 20, está falando, vocês não podem acumular tesouros no céu, na terra, prestem atenção,
Você corre atrás disso, você corre atrás daquilo, você quer acumular, acumular, acumular. Cuidado, porque onde o seu tesouro estiver, ali também vai estar o seu coração. E depois o Senhor Jesus vai falando com os discípulos a respeito da ansiedade do coração deles. Por que vocês querem ajuntar? Vocês querem ajuntar porque vocês estão preocupados. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. É por isso que vocês estão ajuntando tesouros aqui na terra. Vocês não aprenderam a confiar. Vocês não estão confiando. Olha as aves do céu. Olha as plantas, os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não acumulam tesouros e eles são alimentados. E eles são alimentados. Eu aprendi muito essa lição de ansiedade. Eu não sei se eu contei aqui há algum tempo atrás, pelo meu pardal de uma perna só. Então, lá em casa tem muitos pardais e tinha um pardal que tinha uma perna só. E, normalmente, se eu estivesse tomando café, ele estava na minha cozinha saltitando com a perninha dele, o sacizinho, a pardal sacizinho. E ele estava lá pulando, e às vezes eu fazia questão de jogar migalhas, coisas assim, e ele vinha bem perto, comendo. Mas sempre sozinho. Acho que eles não gostavam dele por ser deficiente. Então, ele ficava sempre comigo ali, sem nenhum problema. E meu filho dizia para mim, mãe, você está ficando velha. Mãe, você conversa com pardal, presta atenção. Mas aquele pardalzinho, ele me ensinou tanto na vida, porque eu pensava, gente, Deus me usou para alimentar aquele pardal. Porque eu me sentava ali, eu jogava migalhas para ele vinha e comia. Talvez ele apanhasse lá fora, porque ele não conseguia se defender com uma perna só. Como que ia correr dos outros? Não tinha como. Mas ele vinha e sabia que eu não ia fazer nada com ele, e ele ficava ali pulando ao meu redor. E eu observando e fazendo minha devocional, às vezes eu parava e pensava, Senhor, que lição, que lição. Ele não trabalha, ele não tem tesouro, ele não tem conta no banco, ele não tem FGTS, não paga aposentadoria, e ele tem comida de sobra. Tem comida de sobra todo dia. E o Senhor está falando em Mateus 6, por que vocês estão tão preocupados? O que vamos comer, o que vamos vestir? E a ansiedade é uma das emoções que mais faz mal na vida da gente. Ódio também, mas ansiedade, ela tira a nossa paz, ela tira a saúde da gente. A gente fica doente fisicamente por causa de ansiedade. A gente não consegue viver, nós não conseguimos curtir as emoções por causa de ansiedade. Estamos preocupados e preocupados e preocupados como vão ser as coisas, não só em relação a vestir e comer, mas em relação à vida, em relação ao futuro. E a ansiedade, tem um ditado que diz que ela é uma cadeira de balanço. Ela te dá o que fazer, mas não te leva a lugar nenhum. Você já balançou na cadeira de balanço? Gente, é um movimento. Mas você não sai do lugar, fica no mesmo lugar. Assim é a ansiedade. Você ali tem um movimento, você está preocupado, você não dorme, você não come, ou você come demais, você não consegue viver bons momentos junto à sua família, no seu trabalho, porque você está ansioso, mas não resolve o problema. Porque a ansiedade não é você se preparar para o futuro. A ansiedade é se preocupar com aquilo que você não pode fazer pelo seu futuro. É esse o problema da ansiedade. Você pode fazer para o seu futuro? Pode. Você pode se preparar, você pode se programar, você pode fazer planos, você pode economizar, não tem problema nenhum. Mas a ansiedade está em relação àquilo que eu não posso fazer. Eu não consigo resolver, eu não consigo visualizar como é que é. Então, eu decido me preocupar com uma coisa que eu não sei se vai ter. E a outra frase que eu gosto muito e que me ajudou muito a lidar com a ansiedade é: você paga juros altíssimos de um produto que você nem sabe se vai comprar. Você já está pagando juro, mas você nem sabe se vai comprar. Porque é a verdade. Você fala assim, e se acontecer? E você está preocupado com aquilo. E se um dia, se por acaso, isso acontece? Você nem sabe se vai acontecer. Por que você está desse jeito? Planos em cima de coisas que você não sabe se vai acontecer. Isso é ansiedade. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque em Mateus 6, depois que o Senhor Jesus fala, olha, vocês são filhos de Deus. O Pai, Ele dá boas coisas. O Pai se preocupa, Ele quer cuidar de vocês. Por que vocês ficam perguntando isso toda hora? Os ímpios é que pensam assim. Para mim, fecha esse texto.
Para mim, fechou esse texto quando eu entendi isso. Escuta, se eu estou ansiosa, então eu não sou filha. Porque eu tenho que confiar que o Pai quer o melhor para mim. O Pai Celestial cuida de mim. Eu sou filha do Pai Celestial e Ele vai cuidar de todos esses detalhes. Agora, como a gente lida com isso, com esse equilíbrio? Nós precisamos ver quem governa o nosso coração. As respostas habituais, os hábitos da nossa vida, as coisas que nós fazemos, as nossas reações do dia a dia, expressam aquilo que controla o meu coração. E aí tem duas figurinhas que ajudam, faz parte da matéria que nós damos e usamos bastante, vários conselheiros usam. Deus. Se Deus governa o meu coração, as minhas respostas, as minhas reações às situações da vida vão ser de acordo com o que Deus quer para a minha vida. Se eu deixo que eu mesma, aquilo que eu mais quero, aquilo que eu mais temo, domine o meu coração, eu vou ter respostas habituais pecaminosas. Se eu deixo que Deus governe, eu vou ter hábitos saudáveis. Respostas, reações, hábitos que glorificam a Deus. Se Deus governa, se Deus controla, se Deus que domina. Agora, se são as emoções que dominam aquilo que eu quero, aquilo que eu mais temo, aquilo que eu acho que é melhor, aquilo que eu anseio, aquilo que eu não consigo abrir mão, eu vou ter respostas pecaminosas. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque faz parte do nosso dia a dia. Colossenses 3:17 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Se Deus reina, então tudo que eu fizer, seja em palavra, seja em ação, sejam as minhas emoções, eu vou fazer em nome dEle, para a glória dEle, dando graças a Ele por isso. Mas se for o contrário, eu vou ter reações pecaminosas. João 16:33 diz assim: eu lhes disse essas coisas, o Senhor Jesus, preparando os discípulos, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci e vocês vão vencer. Por que que na hora da dificuldade, da provação, da tribulação, a gente entra em desespero? Porque a gente se esquece que quem está no nosso coração, quem reina, quem cuida é Deus. Não são as minhas emoções, não são as minhas decepções em relação à vida. Não é o medo do que vai acontecer que domina. Ele virá, sim, ele virá. Mas nós não podemos deixar que domine a nossa vida, que nos paralise e nada aconteça mais. E em aconselhamento, a gente tenta trabalhar bastante com isso, tentando ajudar as pessoas que estão vivendo momentos como esse, que eles param, ficam estagnados e falam, eu não consigo ir daqui para frente. Não, nós não podemos deixar que as emoções nos parem. Nós temos que reagir, porque se Deus reina, as emoções que vão sair dali é para a honra e glória do Senhor, e não para parar a nossa vida. Precisamos glorificar a Deus, agradecer a Deus em tudo, por causa das emoções que Ele nos dá. Emoções fazem parte do nosso dia a dia. Emoções fazem parte das nossas respostas às situações da nossa vida. Aquilo que acontece, aquilo que fazemos, aquilo que produzimos para o Senhor está intimamente ligado às nossas reações. Portanto, por causa disso, nós precisamos ter cuidado. Provérbios, super conhecido esse versículo, usei já em outras conferências aqui, Provérbios 4:23, acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. E em outras versões, porque dele procedem as fontes da vida. Está no nosso coração. Está no nosso coração. Nós precisamos cuidar, porque o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus. Deus conhece o nosso coração. Por isso, acima de tudo isso, sobre todas as coisas que nós temos que guardar, que nós temos que cuidar, que nós temos que prestar atenção, nós temos que prestar atenção no nosso coração, porque dele vai sair
a fonte da vida, vai sair o rumo da nossa vida, as expressões, as emoções, os sentimentos, as reações, as respostas do dia a dia da nossa vida. Portanto, acima de todas as coisas, guarde seu coração. Palavras, pensamentos, ações e emoções sob o controle do Espírito Santo, sob o controle de Deus, sob o reinado de Deus no nosso coração. Porque o engano do coração faz das nossas emoções um alvo certeiro para o inimigo. Preste atenção, não deixe que ele te pegue nas suas emoções e te atraia, fazendo você trair Deus. O engano do coração faz das nossas emoções um alvo certeiro para o nosso inimigo. Que Deus nos abençoe. Dê uma boa noite. Cuidado com as suas emoções.